Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com a nossa Paraxá, vai-se e partiu, Gênesis 28, do 10 ao Gênesis 32, verso 2. Também temos a Haftará de Oséias 7 ao 14 e João, do versículo 19 até o 51. Gênesis 10, e partiu Jacó de Betseba e seguiu para Arã. Em hebraico, Jacob, traduzido para a língua grega como Jacobus. De onde vem o nome Jacó? Ele havia ganhado de maneira astuta a bênção do pai. Ele partiu, vai-se, em busca de uma linda esposa para a terra de Padan-Arã. No meio do caminho, sonhou com uma escaleira que ia da terra até o céu, onde os anjos de Deus subiam e desciam. Podemos, desde já, perceber a introdução, um bom costume bíblico judaico até nos dias de hoje. Todo justo, quando parte, deve levar consigo bênção. O segredo do sucesso de uma jornada é receber abraçar a bênção do Eterno. Lembramos-nos que o verbo abençoar, bará, significa conceder poder a alguém para ser bem-sucedido e próspero. O povo judeu tem por tradição, por excelência, de abençoar. A bênção deve ser o ponto de partida para qualquer jornada. Antes de começarmos nosso deitar e nosso levantar, devemos pedir a bênção do Eterno. Tudo o que vamos fazer, devemos ter essa bênção do Eterno. É o nosso ponto de partida. Senão tudo dá errado, fracassamos. Gênesis 28, do 2 ao 3. Levanta-te e vai para Padan-Arã. O que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e multiplique para que venha a ser uma multidão de povos. Isaac abençoou Jacó e mandou partir. A mesma coisa deveria acontecer conosco ao recebermos a Yeshua, nosso Salvador. Não deveríamos ficar acomodados dentro da igreja, recebendo a palavra, dependendo de oração dos irmãos. Todo crente, para ganhar maturidade espiritual, deveria cumprir o seu propósito. Partir aqui não significa necessariamente viajar para um lugar distante. Partir é algo para o qual Deus o chama para realizar o seu ministério pessoal. Partir para edificar um projeto, amadurecer uma ideia que venha consolidar, estabelecer o reino de Deus entre aquele que nos acerca. Devemos estudar, devemos partir, devemos prepararmos para poder levar esta palavra a outras pessoas, a todas as pessoas que nos acerca. Devemos estar preparados para levar, devemos partir, devemos levar essa palavra. Não podemos quedar com os braços cruzados, não. Nossa salvação é muito importante, mas também devemos trabalhar para a salvação da nossa família. Devemos partir, devemos orar, devemos alimentarmos a palavra para poder transmitir essa palavra a outras pessoas. Se Deus quisesse somente nos dar vida eterna, bastaria aceitar Yeshua hoje e morrer amanhã. Para que ficar nesse mundo? Passar por lutas, aflição e tribulação. Mas não devemos nos esquecer que a fé deve vir acompanhada de obras. Tiago 2, verso 14. Deus quer a salvação da nossa alma, aqui e agora. Salvação é gozo. Ser salvo é ser curado, é ser tratado. Alcançar o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito e um ministério e uma missão para cada um de nós, para cada um dos seus filhos. E precisamos descobrir e realizar essa missão aqui e agora. A vida eterna é algo maravilhoso que herdamos no dia que
que partimos dessa vida, para não precisarmos mais de desenvolver a nossa salvação. Filipenses 2,14. Pois teremos o descanso no Senhor. Enquanto não chegarmos a esse descanso, que nós outros partimos, estamos descansando no eterno, temos a missão, temos que orar, temos que evangelizar, temos que ver qual é a missão que Deus tem para você. O que você tem que fazer? Todos nós outros temos a missão de levar esse evangelho a toda criatura. Aquele que nele crê seria salvo. Aquele que no eterno crê. Mas temos a missão. Primeiro temos que nos preparar para depois levarmos essa palavra. Temos que ser tamidim, temos que ser aluno. Temos que comer essa palavra toda a nossa vida. E levar essa palavra a outros. A exortação aqui é para o crente, que converte e decide partir por si mesmo. Daí o fracasso. Muitos que partem para um empreendimento qualquer, como abrir uma empresa, procurar um emprego, casar-se, até criar um ministério, sem ter recebido a confirmação e o chamado de Deus a seu tempo. É claro que as pessoas não crentes têm o direito de decidir por si mesma, independentemente da vontade suprema. Mas se todo crente deve andar por fé, então nossa decisão deve ser tomada pela fé na permissão daquele que nos submetemos. Devemos nos submeter a Cristo e tudo que vamos fazer é colocar Ele em nossas vidas. Para que nada venha dar errado em nossa vida. A obra que fazemos deve ser, então, sempre resultado dessa fé. Vai-se, Jacó partiu, embora não soubesse onde ficava Padan-Aram. Seu avô Abrão, quando partiu desse local, nem sabia a direção que tomar, pois Deus não havia designado. Deus apenas disse: eu te mostrarei. Isso é um ato de fé. Muitas vezes estamos atribulados, cheios de problemas, sem saber o que fazer. E o Senhor fala: vá por aqui. Embora não sejamos a solução dos problemas, embora não vejamos a solução dos problemas, tomamos a mesma atitude de Abraão e vamos em obediência. Isso é um ato de fé. O servo de Deus não parte sem destino. Abraão não sabia para onde iria, na perspectiva do mundo físico, mas confiava que o cumprimento e o propósito de Deus, esse indicaria o caminho certo e seguro. Quando confiamos, Deus nos indica sempre o caminho certo e seguro, quando colocamos todo nas suas mãos. Tão logo Jacó partiu, chegou ao deserto e adormeceu. Quando partimos pela fé, Deus nos dá direção, seja por meio de sonho, revelação, visão de pessoas, sinais, até mesmo animais. Como no caso do falso profeta Balaão, Deus usou uma mula para falar com Balaão. Se nós outros cala, até as pedras abra. Mas foi por meio de um sonho que Jacó teve a convicção que estava no propósito de Deus. Quando abraçamos o ministério, temos que esperar pela fé a sua revelação. Então, a confirmação do nosso chamado de Deus. Havia mostrado do nosso chamado. Deus havia mostrado a promessa de Abraão e Isaque. Agora chegou a hora do próprio Jacó conhecer de perto o seu chamado e o chamado dos seus pais. Gênesis 28, verso 13 e 15. Perto estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado,
eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estende-te para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei. Por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que é referido. Podemos perceber que aqui aparecem algumas palavras-chave no sonho de Jacó. Eretz, terra. Jacó estava na terra cercado de incrédulo, guerreiro, assassinos, violento, corrupto. Será que também nós estamos aqui cercados de tudo isso? Estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo dias terríveis. Shula, escada. Deus deu uma visão do céu. Jacó viu uma escada, como fosse um caminho para o céu. A escada faz uma ligação, uma ponte entre a terra e o céu. E quem hoje representa esta escada e nos liga ao céu? Emuná, fé. Nossa fé é o meio, a ferramenta. As maiores ferramentas que o crente tem nas mãos são a espada, a palavra do Eterno. O escudo da fé. Não seria então a fé uma escada que, por intermédio de Yeshua, nos liga em oração ao Pai Celestial? Esse nosso Deus é grandioso. Ele é misericordioso. A palavra dele é tremenda. Malahim, anjo, mensageiro, mando de Deus, a serviço dos homens, que subia e descia a escada. Não importa a situação que estejamos vivendo, o que importa é que estamos ligados ao Eterno. Por meio de uma escada, pela fé, no nome de Yeshua. Nessa situação, com certeza teremos um anjo ao nosso serviço, pois a palavra assim nos mostra. Cremos que Jacó entendeu bem o sentido, o significado dessa palavra. Ainda que não tivesse entendido, tudo iria acontecer em sua vida. Ele estava numa jornada, mas devia ter em mente a terra prometida. E nós outros também devemos ter em mente a nossa terra prometida. Para onde vamos? Para onde queremos ir? Para o qual deveria voltar, mantendo a herança dos seus pais, a sua fé no Altíssimo. Seria o veículo pela qual ele seria guiado até o seu destino final. Nessa caminhada, os anjos de Deus estariam a serviço dele. Quando passamos assim, caminharemos e conduziremos a viagem nesta vida de modo mais calmo e seguro. Verso 17. Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. A casa de Deus é Bet-El em hebraico. Aquele lugar era o mesmo lugar no qual seu pai Isaque quase foi imolado, no Monte Moriá, onde mais tarde seria construído o templo. Ali, quase 2000 anos mais tarde, Yeshua estaria sendo imolado para a redenção da humanidade. Ali no Hamacon, o lugar mais importante da terra, o Gólgota. A palavra porta no hebraico é Shahar, o lugar da passagem para a bênção. Apesar de estar num lugar terrível, Jacó entendeu que havia uma porta. O aprisco não tem porta, pois o próprio pastor é a porta. Quando o lobo vem, ele tem que passar primeiro pelo pastor, porque ele está deitado à entrada para proteger as ovelhas. Em João 10, 7 ao 9.
Yeshua diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrarás e sairás e acharás pastagem. Essa palavra shahar não é uma porta qualquer, mas a porta dos céus. Yeshua, Apocalipse 3, verso 20. No verso 18, tendo-se levantado a Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e ergueu uma coluna sobre cujo topo tornou azeite. A pedra em hebraico é Ever. Ever Have Hase. Para Benasser, a palavra pedra de auxílio ou angular ou de esquina. Essa mesma palavra aparece em Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa angular, solidante, assentada. Essa pedra é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ele fez um altar, um sinal, algo que pudesse ser visto. A palavra usada para coluna em hebraico é matsevá, que significa estabelecer, fichar, um posto, uma guarnição de bênção. Yeshua é a pedra, a roca, a coluna é um altar. O altar de sacrifício no Antigo Testamento servia para sacrificar a Deus os animais ou oferta para dedicação ou consagração, como oferta pelo pecado. Se quisermos ser bênção, então é bom começarmos a morrer para nós mesmos, colocar no altar de Deus tudo aquilo que vem da nossa carne, como o egoísmo, a preguiça, a vaidade, a rebeldia, a velha natureza e outras obras da carne, das quais Paulo fala em Gálatas 5,19. O altar é um lugar de morte, mas a morte é a passagem para a vida. Jacó derramou sobre o altar azeite, remen, o óleo, líquido precioso, que simboliza saúde, prosperidade, gordura, fartura e unção. Naquela época não existia luz elétrica. A coisa mais preciosa era o azeite. Jacó ungiu o altar com óleo, simbolizando ricas bênçãos. Ele entendeu que Deus estava com ele e fez tudo o que pela fé, na revelação do Espírito Santo de Deus. Ele sonhou e entendeu a revelação da porta, da pedra, do altar, do azeite. Yeshua é a porta, a pedra, o altar, e o Espírito Santo é como o óleo, que nos ungido, nos consagrado, nos santificado, nos capacitamos, para sermos bênção. Consagrar é se separar para Deus. É época de arrependimento, de expiação, de ajuste, de conserto, de levar uma vida irrepreensível diante de Deus. A igreja não veio de Roma. A igreja veio de Roma, perdeu o contexto judaico nas escrituras. O sentido real da palavra que quase sempre foram esquecida. A palavra abençoar, que já abordamos anteriormente. Se Yeshua é a porta, a roca, temos um altar, onde se morre o nosso eu, sendo a nossa alma restaurada e mudada, a nossa maneira de pensar. E neste altar que nos arrependemos, para que o Espírito Santo possa nos ungir, nos santificar. A grande verdade que a eternidade começa com um altar, com uma esbeia do Eterno, quando barramos as águas. Jacó teve, então, a sua primeira experiência com Deus de Israel.
Mas o seu novo nascimento ocorreu somente quando ele lutou com o anjo de Deus, Yeshua. Ele passava por uma experiência real com Deus, mudando o seu estilo de vida para sempre, passando a servir e a viver para o cumprimento e o propósito do Eterno. Só quando ele lutou com o Eterno mudou seu nome. De Jacó passou a ser Israel. A partir desse momento, ele mudou sua perspectiva, mudou seu modo de viver. Passou a viver para o Eterno. Até então, ele ainda, aquele sonho que teve da pedra, ele teve a visão, mas só que, nessa experiência que teve com Deus de Israel, que teve um novo nascimento. João 12, 24 ao 25. Se o grão de trigo caindo em terra não morre, fica ele só. Até esse ponto, Jacó só era um grão de trigo. Mas, se morrer, produz muito fruto. Aí ele morreu para o mundo. Quando ele saiu daquela terra, ele morreu para o mundo. Quando ele lutou com o anjo ali, ele morreu para o mundo. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia neste mundo, preserva-la para a vida eterna. A palavra vida aqui é psique, no grego. Nefesh, em hebraico. A vida da alma, ou seja, seu ego, seu eu. Como matar a nossa alma? Primeiro confessando a Yeshua e nascendo de novo. Depois deixando nossa alma ser restaurada pela palavra. Deixando que a nossa vida vá sendo transformada passo a passo, para cada vez mais refletir a imagem do Eterno, do seu Filho Yeshua. Aquele que não der fruto, Yeshua vem e corta. O crente que é preso, a sua alma não pode dar fruto do Espírito, pois as coisas da alma geram obra de carne. Muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Verso 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó chamou aquele lugar do sonho de Bet-El, casa de Deus. A tradução deu Betel, mas o lugar é Bet-El. Bet é casa e El é Deus. O nome daquela cidade era Luz, não como significa e que nós conhecemos em hebraico, luz é um osso da vértebra que não destrói, não se rompe e não se envelhece. Gênesis 29. Jacó chega ao poço de Arã e pôs-se Jacó a caminhar da terra do povo do Oriente, em uma busca de uma linda mulher chamada Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe Rica, que por intermédio de Rebeca, Deus iria abençoar. No verso 8, capítulo 29, verso 8, responderam, não podemos até que todos os rebanhos se ajunte e seja removida a pedra da boca do povo, assim que damos de beber às ovelhas. Vemos aqui uma grande revelação. Jacó estava para conhecer Raquel, que já estava ali, junto ao seu rebanho de ovelhas. Jacó só podia usufruir da água do poço se a tampa fosse removida. Muitas vezes, mesmo acontece conosco. Não podemos tomar a água pura. Yeshua é a água viva.
João 7,37. Sem primeiro remover a tapa. A tapa simboliza a alma não restaurada. O nosso caráter ainda falho, imperfeito. Mas uma vez que é removida, tirada a tapa, podemos ter acesso à fonte de água pura, que é Yeshua. A palavra quer sempre nos levar a tirar toda a nossa mácula. A água da palavra quer sempre nos levar a tirar toda a mácula da nossa alma. Efésios 5, verso 26. Que é maravilhoso essa passagem. Se não tirarmos a tapa, não podemos beber da água pura. Não podemos ter esse encontro maravilhoso com Yeshua. Muitas vezes estamos falhando, não sabemos por que não temos essa comunhão, estamos orando, mas de repente há uma tapa aí que está atrapalhando o nosso ego, nosso eu. Somos imperfeitos e devemos tirar essa tapa para que a nossa alma possa ser restaurada. O nosso caráter, esse caráter, que somos falhos, que somos imperfeitos, remover essa tapa para nós outros ter esse acesso com Yeshua, o nosso Salvador. Verso 11. Então Jacó beijou a Raquel e levantou a voz e chorou. Raquel mais tarde se casaria com Jacó. Aqui foi o primeiro contato de um grande amor que ainda viria. A Bíblia sempre faz um paralelo do casamento da noiva à igreja com seu noivo Yeshua, também simbolizando o casamento do povo judeu com o povo escolhido, com seu único Deus. Verso 16 ao 18. Ora, Labão tinha 2 filhas, Leia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Leia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de partes e de semblante. Jacó amava Raquel e disse a Labão: 7 anos te servirei por a sua filha mais moça, Rahel. Jacó, quando fugiu para a terra da sua mãe, indo morar com seu tio, conheceu a Raquel e a amou profundamente. Trabalhou para o seu pai 7 anos em troca da sua mão. Mas Labão o enganou, dando a sua filha mais velha, Lia. Após ter trabalhado 7 anos para ele, Labão falhou ao colocar a Lia na tenda nupcial, no lugar da sua irmã, Raquel. Labão exigiu de Jacó que Jacó trabalhasse 7 anos para receber a sua amada Raquel. Assim como ele enganou seu pai pela bênção, Labão também não enganou. Devemos ter cuidado com o que fazemos com o outro, porque depois recebemos. Tudo que fazemos, recebemos. Tudo que plantamos, colhemos. A palavra Labão significa branco. Com certeza vai aparecer muitos Labões para nos desviar da fé, pois o termo um destino, ser salvo. Para nós nos deve desviar da fé, pois o destino nosso é ser salvo. E ser salvo significa ter autoridade no nome de Yeshua, porque o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos 6,14. Essa é a autoridade que o diabo quer nos roubar. Conforme Lucas 10,19, eis que vos dou autoridade para pisar na serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada e absolutamente vos causará dano. Sabe que o sistema do mundo já é do maligno. Os homens escolhem as trevas em vez da luz. Assim, neste planeta, encontramos aqueles que estão vivendo nas trevas e também aqueles que vivem na luz divina. Isso deve exercer domínio, pisar em serpente e escorpião.
profetizando profetizando na vida da nossa família, no meio dos nossos vizinhos, declarando a ruptura do sistema das trevas. Aquele que tem Yeshua não deve se associar aos Labões, mas sim romper com eles. Labão tirou a bênção de Jacó 20 anos, até que um dia Deus disse, basta, Deus interviu. Labão tentou enganar Jacó muitas vezes, em diversas maneiras, uma delas levando a ter 2 mulheres, a poligamia. Aconteceu de Raquel ser estéril, como Rebeca e Sara. Aos olhos dos homens, isso era maldição, mas assim quis Deus, para que, por meio da esterilidade delas, a geração dos patriarcas e desse sobrenaturalmente pela fé. Se acontecer uma maldição em sua vida, fique em vigilância e saiba que, na verdade, a maldição para quem está na graça pode ser uma grande oportunidade para que seja manifestada a glória e o poder do Eterno. Yeshua se fez maldição em nosso lugar, quando na cruz do Gólgota morreu, mas porque ainda sofremos muitas vezes estando na graça dele. A grande resposta é que Deus está no controle de todas as coisas. E nada acontece sem o consentimento dele. Ele, o Eterno, aproveita momentos de sofrimento, de tribulação, para nos aperfeiçoar o nosso caráter. Cremos que Jacó não estava preparado para receber a Raquel. Por isso, Deus permitiu que Labão se aproveitasse dele para trazê-lo, para fazê-lo esperar. Assim trata o seu caráter. Se olharmos o final de toda essa história, vamos entender o propósito divino. Quando podemos ver a poderosa mão do Eterno no controle de todas as coisas. Jacó precisava, segundo o meu entendimento, ser tratado, sobretudo na perseverança, pois faria dele um líder experiente. Romanos 5, verso 13. Numa jornada longa e difícil, uma vez que na mente divina já existia as 12 tribos constituídas. É interessante notar que Jacó e Leia geram 6 filhos. Enquanto Raquel clamou a Deus, e ele ouviu, nasceu José e o sétimo filho da promessa. Fala da perfeição, da eternidade. 6 dias trabalhará o homem, mas no 7º descansará. 6.000 anos a humanidade vai sofrer, mas Yeshua voltará para implantar um novo milênio sabático. Hebreus 4, verso 9. O livro de Romanos fala que a natureza chora, guardando a redenção de todas as coisas. Até a natureza chora pelo pecado do homem e clama por redenção. O milênio se aproxima e é chegada a hora. Gente, é verdade, a natureza está clamando. É terremoto, é tsunami, é guerra, é tanta coisa que está acontecendo. É enchente, a natureza está gemendo, está pedindo por socorro, está clamando ao Eterno por redenção. Estamos preparados para entrar no milênio? Gênesis 10, verso 30. Jacó e seus filhos constituíram as 12 tribos de Israel. Vendo Raquel que não dava filho, a Jacó teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão morro. É muito interessante notar o nome do filho de Jacó. Descobriremos, todos eles falam do Messias, Yeshua, direto ou indiretamente. Vejamos. Os filhos de Leia, Reuben, eis um filho. Shimeon, Deus ouviu. Levi, aquele que ajunta e que une. Yehudá, Deus seja louvado. De Judá deriva a palavra Yehudim, judeu.
Deus é o meu louvor ou louvado. Isahar, aquele que dá salário e recompensa. Zebulun, aquele que habita e faz morada. Filho de Bila, serva de Rahel. Dan, Ruiz. Neftali, minha luta. Filho de Zilpa, a serva de Leia. Gad, fortuna. Axé, felicidade. Filho de Rahel, Yosef, frutífero. Benjamim, filho da força, o filho da mão direita. As 12 tribos têm descendência das 4 mulheres. Leia, Rahel, por descendência de sangue. Labão era tio de Jacó. E Bila e Zila. Bila e Zilpa, as quais era escrava e não tinha o sangue. O que não as impediu de fazer parte da genealogia de Israel. Todos os filhos têm o mesmo direito. Os filhos da promessa. Era de Rahel, José e Benjamim. Os filhos da conveniência eram os da Leia, 6 filhos. E os filhos da ilegalidade eram das servas, 4 filhos. Perseverança é a lição dessa porção. Leia veio da tribo de Leia veio a tribo de Judá. De Rahel, por intermédio de José, veio a bênção no tempo da fome. Das tribos que vieram das escravas, os filhos da ilegalidade, houve maldição. Reubem e Dan. Mas também houve bênção. Muito interessante notar que na constituição das 12 tribos, 2 escravas, provavelmente gentias, entraram na linhagem do povo de Israel. Assim quis Deus mostrar o seu amor pelo gentio e por toda a nação, as nações. Há no sangue gentio, embora a Bíblia não diga claramente. Na constituição do povo judeu, Paulo enxergou com certeza esse propósito divino, quando se tornou o propósito do gentio, levando a Yeshua a salvação de Deus a eles, ao gentio. Gênesis 31. Deus manda Jacó voltar para a terra de seus pais. Verso 3. Disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó precisava voltar para cumprir o seu propósito diante do Eterno. A família que formava já era muito grande. 12 filhos, além de servos, bem. Já estava na hora de voltar. Era preciso romper com seu sogro, Labão. Muitas vezes o cumprimento do propósito de Deus exige que rompamos relacionamento, até mesmo com aquele que admiramos ou com quem gostamos. A vida com Deus nos vai exigir ruptura com pessoas, com coisas do mundo. A decisão é nossa. Deus nos chama, mas quem dá o passo primeiro para o cumprimento do seu chamado somos nós. De uma coisa podemos estar certo: Ele estará conosco. Se dermos o passo correto e atender o seu chamado, Ele sempre vai estar conosco, assim como estado com Jacó. Verso 15. Se não somos tidas por ele mesmo como estrangeira, pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Antigamente podia-se combinar um casamento entre o pai da moça e o pretendente, firmando entre ambos dote ou preço a ser pago. Labão recebeu de Jacó 14 anos de trabalho como pagamento por suas filhas. Na Bíblia, há outros exemplos de pagamento de dote, como Caleb, que prometeu a sua filha a caça, que tomasse a cidade de Kiriat Sefer. Josué 15:16.
O rei Saul, que por sua filha Milca exigiu a Davi 1000 prepúcios dos filisteus. 1 de Samuel 18, 25. Esse procedimento dos pais gera nas filhas quase sempre protesto. Daí a queixa de Raquel e Lia, que se considerava vendida como estrangeira. Com o passo dos tempos, a legalização judaica transformou a Mohar em dote, um papel escrito chamado Ketubá, no qual o marido se compromete a pagar em caso de morte ou divórcio, 200 susim, além do enxoval que a noiva deve levar consigo, dos bens dotais, chamado na linhagem talmúdica de Misbe, Zon, Bessar e de outros. Até o dia de hoje, nos casamentos judaicos, os noivos assinam a ketubá, o termo de compromisso, ou seja, aquilo que eles juraram no altar de Deus perante a testemunha. Esse ato apenas uma simbologia no antigo dote pago pelo noivo ao pai da noiva. Mas para nós, o messiânico, essa cerimônia faz muito sentido, pois a Torá diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade é estabelecida. Deuteronômio 17, Mateus 18, 16, 2 de Coríntios 13, verso 1. Assim entendemos que a ketubá é mais do que uma lembrança do antigo dote. Ela é o compromisso vivo de fidelidade no momento que os nubete recebe a bênção de Deus e de seus pais e toda a testemunha presente. Aquilo que Deus uniu, não se separa o homem. Verso 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Rahel furtou os ídolos do lar, que pertencia ao seu pai. Ídolo em hebraico é terafim, deuses domésticos, tido como guardiãs, doadores de vida confortável. Pode ser que Raquel ainda não tivesse tido uma experiência real com o Eterno, quando levou consigo os ídolos do seu pai. Ou talvez, conforme a tradição judaica, considera que ela tinha roubado os ídolos para evitar a idolatria do pai. Qualquer uma das hipóteses pode ser verdadeira, mas não temos base suficiente para adaptar a qualquer uma das ideias. Verso 44 a 45. Vem, pois, façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e ergueu por coluna. Labão hospedou Jacó por 20 anos, mas não reteve para si bênção, pois ao se separar de Jacó, se voltou para os seus ídolos. Jacó levantou uma coluna simbolizando seu rompimento com Labão, com o sistema do mundo e das trevas. Jacó havia anteriormente partido da terra prometida, para entrar no mundo, e agora ele parte do mundo para entrar na terra prometida, assim como nós também. Da mesma maneira, Deus está preparando a sua noiva para Yeshua, a igreja constituída de judeu e gentil, crente à família de Deus. Efésios 2:20. Nós, como corpo de Yeshua, estamos chegando à terra prometida. Quando então estaremos celebrando com o Messias a boda do Cordeiro no céu? Portanto, é hora de agir, partir, romper, fazer um muro, para que as coisas do mundo não nos contaminem. Jacó não amaldiçoou Labão. Também não devemos amaldiçoar o nosso inimigo, mas romper com ele. Precisamos romper com o sistema do mundo, com os inimigos, com a contaminação e com os Labões da vida. Yeshua é a Hassar, a porta. É a Ever, a pedra. É a Misbeia, o altar. A Matseva,
la coluna, Yah Bet-El, la casa de Deus. Nós somos o templo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, a casa de Deus. A casa de Deus. A história de Jacó representa a história do crente. Deus o chama, trata com ele, ensina para depois realizar o seu propósito. Davi levou 20 anos para sentar no seu trono. Abraão esperou muitos anos para ser agraciado com seu filho Isaque. O próprio Yeshua começou seu ministério aos 30 anos. Temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Gênesis 32, verso 1 ao 2. Jacó também seguiu o seu caminho e, encontrando com os anjos de Deus, quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Cada um de nós um dia deveria tornar o seu próprio caminho e cuidar da sua própria família. Mas neste caminho havia anjo, Jacó discerniu que estava tratando do exército de Deus. Deus coloca esse exército a favor dos que o temem. Aquele lugar só poderia mesmo ser chamado Manaim, lugar agradável, cercado pelos anjos de Deus. A Haftará de Oséias 11:7. É incrível tentar entender a mente divina. A Parashá Vaitse mostra o Eterno formando as 12 tribos, que iria constituir o povo de Israel. Propriamente dito, esse povo cresceria, multiplicaria. Assim as bênçãos sobre ele. Seria escravo, mas não seria também liberto do Egito. Caminharia pelo deserto em direção à terra prometida. Passaria numa das suas 40 jornadas na península do Sinai, onde receberia o pacto da aliança sobre a forma de lei. Enfim, herdaria por milagres e maravilha a terra dada e profetizada aos patriarcas. Desde Jacó, sabemos toda a história que iria desenrolar até a tribo de Judá, que viesse o Messias, o Salvador. Mas como toda aliança, Deus nos ensina a bilateralidade. Há duas partes envolvidas. Com Abraão, sabemos que Deus fez uma aliança unilateral, mas foi a única. Daí em diante, Deus ensina a abraçar, ou seja, andar em parceria. Deus promete e dá a bênção. As promessas e as heranças, condicionando ao cumprimento da sua lei, das suas leis. Eis aí o pacto. Se houver obediência, então o povo estará seguro em terra, e terá tudo e irá bem. Mas se desobedecer, Deus tem o direito de fazer com que a bênção seja interrompida, destacando o caso mais peculiar do povo judeu, a terra de Israel. Se não andasse nos propósitos divinos, perderia a sua terra e seria espalhado pelas nações. E assim aconteceu. O profeta Oséias mostra no verso 11:10 que seus filhos voltarão temendo do ocidente. Também virão como um passarinho do Egito e como uma pomba da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Eterno. Deus quis que se referia. Deus aqui se referia a Efraim, as tribos do norte. Por acaso Deus perdeu as 12 tribos? De jeito nenhum. Os homens não sabem onde eles estão e se encontram, mas Deus o conhece e sabe. Quem são eles? O povo do pacto do Sinai. O salmista diz: Este nasceu ali.
O Senhor os registra os povos e dirá: Este nasceu ali. Salmo 87, 5, versos 5 e 7. Isso nos mostra claramente que Deus irá restaurar as tribos, o povo de Israel e a terra de Israel, antes que o Messias volte. Mas Oséias mostra no final, Deus restaurará as tribos de Efraim. Tu, pois, converte a teu Deus, guarda a benevolência e a justiça do teu Deus e espera sempre. Oséias 12, 7. Deus está pronto para perdoar a Israel, restaurá-lo e trazer o Messias de volta. Nós, os judeus messiânicos, temos esta grande graça de entender e ver o Messias em todo o propósito divino. O Israel de hoje como um vale de ossos secos. Não podemos entender tudo isso continuando fora do propósito divino. Uma vez que não se volta para a Torá, nem conhece ainda o seu Messias, mas à medida que os judeus messiânicos, os futuros remanescentes de Israel, cresce em um número de graça, Israel vai se restaurar, o caminho da grande redenção. Finalmente, no capítulo 14 do profeta Oséias, vemos a exaltação ao arrependimento, a promessa do perdão. Tomai convosco a palavra e voltai para o Senhor, diz-lhe, tira toda a iniquidade. E aceita que é bom. Oferecemos como novilho o sacrifício de nossos lábios. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o Líbano. Ó Efraim, tenho eu com os ídolos. Eu sou que te respondo e cuido de ti. Eu sou como a faia verde. De mim é achado o teu fruto. Oséias 14, 2, 5 a 8. É chegado o tempo de Elias. É tempo do Messias. Em João 1, 23. João Batista tipifica o mesmo espírito de Elias e diz: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O amor de Deus para com o seu povo é eterno e benevolente. Oremos para que todos os judeus espalhados na diáspora conheçam o seu Messias e voltem para a Torá. Em obediência, que todos os judeus também retornem a Israel, para que a redenção da humanidade se cumpra e reinemos como Messias por 1000 anos. O dia do Senhor virá. Abarit Rami, o terrível dia do Senhor. Shabbat Shalom, meus amados irmãos, eu deixo essa palavra com cada um de vocês, assim como Jacó. Deus levou ele para Padearã para buscar uma mulher, que ele pudesse se casar. E ali Deus mostrou aquela escaleira para ele, que os anjos subiam e baixavam, né? E descia, representando, né? Aquela escada, os anjos, representando a Yeshua, né? A nossa fé, a nossa emuná em Yeshua nos nossos dias, que devemos ter fé, devemos buscar a Ele, né? Porque aquela morte dele na cruz não foi em vão. E Jacó ali, por 20 anos, trabalhou. Imagina, ele foi com 40 anos e voltou e ficou 20 anos, então ele tinha 60 anos, né? 60 anos quando ele voltou para sua terra natal. E Labão não enganou a ele, como ele enganou a seu pai, né? Que também foi enganado. Devemos ter cuidado com o que fazemos. A tudo que plantamos, colhemos. E toda essa palavra que o Eterno nos diz, que sirva de exemplo para nós. A fé é o nosso ponto de partida. Não devemos perder a fé. Também aquela tampa ali, a tapa que no poço ali de Jacó, também simboliza um montão de trampa que temos na nossa vida.
Devemos estar preparados, tirar essa tampa para que possamos ter uma vida espiritual, uma vida, uma comunhão com o Eterno, porque há muita coisa que atrapalha a gente ter uma vida, uma comunhão com o Eterno, né? Às vezes oramos, a nossa oração não está respondida, de repente tem alguma tampa, alguma trava ali que está atrapalhando a nossa oração chegar até o céu. E também a natureza, né? A natureza também geme, a natureza está gemendo, está pedindo por uma redenção. Não aguenta mais de tanto pecado, tanto tsunami, tanto terremoto, tanta coisa que está acontecendo hoje. Tudo é sinal da volta de Cristo. Devemos estar preparados a nossa vida, entregar nas mãos dele, assim como quando Jacó voltou e ele lutou com um anjo ali, que ele queria a benção dele, nós outros também devemos, não vamos lutar com o anjo, mas também devemos lutar pela nossa benção, pela nossa família, lutar por nossos filhos, por nossos parentes que estão no mundo, né? Devemos estar lutando em oração por eles, para que eles possam se converter, possam aceitar Yeshua como seu Salvador. Também devemos orar por Israel, para que Deus proteja Israel, que Israel é a menina dos olhos de Deus. Devemos estar orando por Israel. Devemos regressar, estar de volta. Devemos orar pelos judeus para que eles possam ver a Yeshua como seu Salvador, para que eles possam regressar a Israel, para que eles possam regressar, retornar, e para que a igreja também veja que Israel é o povo escolhido e que o gentil, a igreja gentia foi enxertada nessa raiz, que a igreja não é Israel espiritual, mas juntos formamos a família do Eterno, para que possamos estar junto em oração, pedindo que o Eterno regresse, que Jesus regresse para restaurar, para o milênio, para que possamos estar com Ele. Será que estamos preparados para esse grande dia? Devemos preparar nossa família. Nosso ministério começa na nossa casa. Devemos orar por nossa casa e depois levar essa palavra a outros. Devemos estar preparados. Primeiro formamos nos outros e depois buscamos essa bênção para nossa família e levamos essa bênção para outra pessoa. Devemos estar preparados. Ler essa mensagem, ler a palavra do Eterno, a palavra, ler a nossa Bíblia. Devemos estar preparados, devemos ler, devemos alimentar nossa alma para que possamos estar bem preparados para levar essa palavra a outra pessoa. Que o Eterno nos bendiga, lhe guarda, que haja resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês e lhe ponga Shalom. Até a próxima Parashá, que vai Gash.